Um fenômeno curioso intrigou moradores de uma cidade na China. O céu ficou totalmente vermelho. Moradores da cidade portuária de Zhoushan, localizada na província de Zhejiang, no leste da China, levaram um grande susto no último fim de semana. Enquanto alguns cientistas japoneses afirmaram que a situação foi causada por uma atividade solar massiva, um membro do serviço de meteorologia chinês, que foi ouvido pelo jornal The Global Times, que é uma publicação ligada ao Partido Comunista da China, disse que a vermelhidão no céu foi provocada pela refração das luzes de embarcações ancoradas no porto do município. Nós temos umas imagens divulgadas por drones que mostram um importante rio, por exemplo, da China, com um leito praticamente inexistente. 11h39, mais um destaque internacional. Metade da China sofre com uma grave seca, em meio à onda de calor mais severa já registrada na história do país. Quem é a besta citada no livro do Apocalipse? A identidade da besta torna-se indiscutivelmente clara. Observação: nas profecias bíblicas, a besta simplesmente representa um reino. Somente um poder na história. Corresponde com todos estes detalhes da descrição profética. A Igreja Católica Romana. Vamos conferir. A Igreja Católica Romana. 1. É uma igreja e uma cidade. A Igreja Católica Romana e a cidade e Estado do Vaticano são sinônimos. O Tratado de Latrão, Papa Pio XI, Mussolini, 1929, declarou o Vaticano um Estado independente e reconheceu a soberania do Papa dentro da cidade. Os pactos consistiam de um tratado político que criou a cidade-estado do Vaticano e deu reconhecimento total da soberania à Santa Sé. 2. Está sentada sobre 7 montes. Roma. A cidade das 7 colinas. Palatino, o Capitólio, o Aventino, Célio, Esquilino, o Viminale, Quirinale, o local histórico de Roma nas famosas 7 colinas, foi ocupado durante a Idade do Bronze. 3. Está vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro e pedras preciosas. A cor para os bispos e outros prelados é púrpura, para os cardeais é escarlate. A cruz peitoral deve ser feita de ouro e decorada com pedras preciosas. 4. Exerce autoridade sobre todos os habitantes da terra. Nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano têm a supremacia sobre todo o mundo, sobre o qual não existe autoridade superior. Gente, olha esse caso. Um homem italiano de 36 anos é a primeira pessoa no mundo a testar positivo para o vírus Monkeypox, para HIV e o coronavírus, tudo junto. De acordo com os pesquisadores da Universidade de Catânia, na Itália, o diagnóstico ocorreu depois de ele retornar de uma viagem à Espanha. O paciente relatou que manteve relações sexuais sem proteção com outros homens. O relato do caso foi publicado no Journal of Infection. O paciente apresentou febre, inflamação na garganta, dores de cabeça e uma íngua na virilha. De acordo com a revista médica, o homem testou positivo para a Covid-19 no dia 2 de julho.
3 dias após apresentar os primeiros sintomas. Na mesma data em que recebeu esse diagnóstico, começou a ter coceiras no braço esquerdo e dias mais tarde percebeu pequenas bolhas no peito, nas pernas, no rosto e nos glúteos. Nos dias seguintes, as lesões aumentaram. O paciente procurou a emergência do hospital e lá recebeu o resultado positivo para a varíola dos macacos. Na mesma ocasião, ao realizar outros exames para identificar a possibilidade de infecções sexualmente transmissíveis, o homem descobriu que também era portador do vírus HIV. O Papa Francisco declarou apoio à união civil entre pessoas do mesmo sexo. Ele foi claro e direto. No documentário exibido hoje, numa sessão especial do Festival de Cinema de Roma, o Papa Francisco disse que é preciso criar uma lei de união civil para proteger legalmente casais do mesmo sexo. A citação faz parte da obra Francisco. No longa, o pontífice também afirma que os homossexuais são filhos de Deus e têm direito de fazer parte de uma família. Em outro trecho é citada uma conversa que Francisco teve com um casal homossexual que tinha vergonha de levar os filhos à igreja. O pontífice apoiou que a família frequentasse as missas. Foi a primeira vez que um chefe da Igreja Católica defendeu abertamente o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Apesar da declaração de apoio, que representa um grande passo no processo de abertura da igreja, Francisco não se manifestou sobre a adoção de crianças por casais LGBTs, tema considerado controverso dentro da Santa Sé. O Papa já tinha falado que o casamento na igreja é apenas entre casais heterossexuais, mas o pontífice defende mais acolhimento, tanto dos homossexuais como divorciados. Uma postura que não agrada aos membros mais conservadores da Igreja Católica. No ano passado, um grupo formado por 81 ultratradicionalistas publicou uma carta acusando o Papa Francisco de heresia. O documento criticava posturas progressistas do pontífice, como o apoio a LGBTs e a aproximação da Igreja Católica com grupos protestantes e muçulmanos. I believe I come into contact with monkeypox just through a general touch of someone, a friend of mine. A few days down the line, I then started to feel symptoms. I was feeling quite nauseous at times, very tired, and then more physical signs started to show. It started to appear around my genitalia. I had spots, small spots, probably the size of half the size of my fingernail, rounded, and they were like blister spots. They started off really small, and then they had grown like a black inner circle. The skin started to fall off, and then that's when it was like very painful. I never thought that it would be something that I would get or be one of the first to have. Later on, with the monkeypox, it started appearing over my body. The spots around my genitals to my body were very different. The one of my genitals were a lot larger and they had grown over time, whereas the ones on my body had stayed the same, size, but didn't have the black inner circle. The advice that I can give is just to keep yourself to yourself as much as possible. You don't have to go around hugging everyone, kissing everyone. You can still have a good time, enjoy yourselves, cover up as much as you can, if possible. Once you get monkeypox, you start actually understanding, and only when you've had it, you actually understand the full severity of it.